Olá, meu amigo inscrito, seja muito bem-vindo aqui no canal do John. E o empréstimo consignado para BPC Loas pode estar mais fácil de ser liberado novamente. Uma situação está gerando aí essa esperança e também essa possibilidade de ser aí a liberação até mais rápida do que a gente esperava. Fica até o final desse vídeo para você não perder essa explicação. Vou explicar aqui na simplicidade das palavras para que você possa entender. Olha só essa matéria que eu estou soltando na sua tela aí, meus amigos. Impasse entre Câmara e Senado aumenta e põe em risco tramitação de medidas provisórias. Um impasse entre a Câmara e Senado pode sim ajudar o consignado do BPC Loas a voltar. Acredite se quiser. E eu vou te mostrar ainda nessa matéria essa situação. Veja bem aí, ó. Menos de 2 meses após o início da nova legislatura, a produção do Congresso Nacional segue em marcha lenta e com represamento de uma série de matérias de interesse do governo federal. Que uma dessas é simplesmente a MP 1164, que suspendeu o consignado do BPC Loas e que também aborda o Bolsa Família. Olha só, meus amigos, ao todo 29 medidas provisórias estão pendentes de análise pelos parlamentares. O que isso quer dizer, John? Estão pendentes, ninguém votou, não foi nem para frente nem para trás. Sendo 13 de autoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dessas 13, uma é a nossa querida 1164, que está estagnada, meu amigo. E o restante, herdado da gestão anterior. Olha só, portanto, mais próximo de esgotar o prazo de validade. Lembra do que eu falei, você que me segue aqui constantemente em todos os vídeos que eu solto aqui no canal? Eu falei sobre a possibilidade de redução da taxa de juros e o consignado entrar em recessão. Simplesmente suspender o consignado. Aconteceu isso. No início do ano eu falei sobre a possibilidade dessa suspensão do empréstimo consignado para BPC Loas e também acertei. Então, meus amigos, eu falei semana passada sobre a possibilidade de a medida provisória nem ser votada. E no vídeo anterior, a qual eu falei também sobre esse consignado, eu falei sobre a medida ter a possibilidade de caducar. E agora vamos ver aqui nessa matéria algumas informações. Veja só. Um impasse entre o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, sobre o rito a ser seguido pelas MPs, porém tem gerado incerteza sobre o futuro das proposições e aumentado o risco de caduquice. Meus amigos, parece que a gente vai acertar mais uma vez. A medida provisória está correndo mais risco de ser caducada e aí volta tudo a acontecer como era antes, não muda nada, do que ela ser votada ou alterada ou algo do tipo assim. Mas vamos aqui para a matéria. Medidas provisórias são editadas pelo presidente da República e normalmente entram em vigor a partir da data da publicação no Diário Oficial. Mas para se tornarem leis definitivas, os textos precisam ser aprovados pelas duas casas legislativas em até 120 dias. Se isso não ocorrer, elas deixam de valer. A Constituição Federal estabelece o rito regular desse dispositivo legislativo. Pela regra, as MPVS são analisadas primeiro por comissão mista formada por deputados federais e senadores, para na sequência seguirem para análise dos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nesta ordem. Durante a pandemia, no entanto, as duas casas legislativas chegaram a um acordo de procedimento, que culminou na adoção de um rito excepcional pela qual as MPs eram apreciadas diretamente nos plenários sem a necessidade de uma instalação de colegiados mistos. Olha só,
Na prática, o modelo ampliou o poder das presidências das duas casas legislativas, especialmente para a Câmara dos Deputados, como a casa iniciadora. Com a ausência das comissões mistas, Arthur Lira passou a decidir sozinho o relator das propostas e o momento para votar os textos. Além disso, abriu-se a possibilidade de apresentação de emendas em plenário. O impasse provocou uma crise entre a Casa Legislativa. Na semana passada, o senador Alessandro Vieira ingressou com um mandato de segurança junto com o Supremo Tribunal Federal contra Lira por não ter colocado em prática o funcionamento das comissões mistas. Meus amigos, o que eu venho falando aqui é sempre a verdade e sempre baseado em fatos. E por isso a gente tem acertado algumas coisas. O pessoal tá até brincando lá no Instagram, dizendo: John, me manda aí o número da Mega Sena. E aí não dá, né, meu amigo? Se eu soubesse, eu mesmo jogava e eu seria o próximo milionário. Então, meus amigos, já deixo essa informação para você. A medida provisória está mais perto ainda de ser caducada, não só pelo tempo, mas sim por conta desse impasse aí, meu amigo, que nada foi definido. Eles estão em conflito entre eles e parece que está longe de entrarem num bom senso aí, um acordo e colocar o negócio para rodar. E até eles decidirem, meus amigos, colocar em votação as MP, fazer o trâmite que eles querem fazer, o tempo está passando e a medida provisória está chegando ao ponto de caducar. E mais uma vez volto a reiterar para você. Se ela chegar a caducar, volta-se a ser liberado o consignado do BPC Loas automaticamente. E como dizem os filmes de antigamente, e todos os beneficiários ficam felizes para sempre. Essa foi boa. Se você não é inscrito aqui no canal do John, clique em se inscrever e eu quero te falar um detalhe. Me segue lá no Instagram. Por que você tem que me seguir lá no Instagram? Meus amigos, essas informações aqui, eu já vou printando, já vou colocando nos stories e já vou comentando com vocês. Certo? Então, aqui no YouTube eu tenho que editar os vídeos, fazer com maior cuidado, porque aqui o formato é diferente. Lá no Instagram, e aí o negócio vai acontecendo ali nos stories e aí fica todo mundo sabendo. Então, corre lá para me seguir. Esse aí, ó, que está aparecendo na sua tela, é o meu Instagram. Ah, John, eu não tenho Instagram, não sei mexer. Vai se atualizando, meu amigo. Cria um Instagram e segue lá o John. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!